Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos aqui iniciar mais uma aula aí, de crimes em espécie, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos seguir com o estudo dos crimes que envolvem agressões ao bem jurídico patrimônio, né? Os crimes contra o patrimônio. Na aula passada nós finalizamos até o delito de extorsão do 58, né? E como eu havia adiantado para vocês, nessa reta final aí, para poder a gente otimizar ao máximo o nosso tempo, né? Com a matéria mais relevante possível, haja vista as N particularidades que aconteceram esse semestre, eu selecionei alguns artigos aqui que, ao meu ver, são bem mais importantes ao estudo aqui do direito penal, certo? Que mais nos interessam, quer ser pela quer seja pela relevância deles no ponto de vista prático, né, de mais ocorrência, quer seja do ponto de vista de relevância no sentido de frequência com que cai em provas, né, com que é tratado doutrinariamente, o aprofundamento doutrinário que é dado a esses artigos, certo? Não tem como, por exemplo, dar a mesma importância ao crime de usurpação do que, por exemplo, ao crime de apropriação indébita ou ao estelionato. Então, otimizando o nosso tempo, eu gostaria de dar seguimento, né, aos crimes contra o patrimônio, iniciando com o artigo 163, o estudo do crime de dano, certo? Então, o crime de dano consiste na seguinte redação, certo? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Então, você vê aqui que não existe a questão de retirada de posse, né, de transmissão de posse. O sujeito ativo, né, o agente criminoso, ele tem o dolo de não ter para si aquele bem, né, de outra pessoa. Ele tem o dolo de destruir, né, de causar uma deterioração àquele bem jurídico, aquela matéria que pertence a outra pessoa, né? A ação dele é direcionada ao dano ao patrimônio, certo? Então, destruir, inutilizar. Destruir é você, é, na verdade, e inutilizar também é quase a mesma coisa, né? Porque eu acho que a consequência da destruição é, logicamente, a inutilização, né? Inutilizar ou deteriorar a coisa. Deteriorar é prejudicar, né? Não chega a ser uma destruição, mas é uma deterioração, né? Você deixa aquela coisa prejudicada, né? Ou seja, e causa um prejuízo. Já a destruição é algo mais profundo. A inutilização nem se fala, né? Não presta mais para nada. Parágrafo único. Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o emprego de substância inflamável ou explosiva contra patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade economia mista, por motivo egoístico ou com considerável prejuízo para a vítima, a pena vai de detenção de 6 meses a 3 anos. Quer dizer, essas são hipóteses qualificadoras. É o dano qualificado, né? No 163, você teria o dano simples, né? Por sua vez, no artigo 163, parágrafo único, você tem o dano qualificado, né? Então, o que diferencia o dano simples para o dano qualificado é o que? É o meio de execução que você se utiliza, né? A forma da execução, a forma que você vai executar o delito e contra quem você vai executar o delito. Por exemplo, se você comete o crime contra o patrimônio da União, por exemplo, não precisa nem você ter violência à pessoa ou grave ameaça, né? Até porque a União é um ente jurídico, né? Então, você atingindo um bem da União, né, por meio de dano, você já tem um dano qualificado.
Você não precisa nem agir com violência, com grave ameaça contra ninguém, contra nenhum agente público, por exemplo. Tá? Vai depender, então, o dano qualificado, que qualifica o crime de dano, é justamente o meio de execução, a forma de execução e contra quem você vai direcionar o crime de dano. Além disso, também, no caso do inciso 4, é a motivação. Né? O Código Penal aqui, ele pune a motivação egoística. Né? Aquela motivação ligada a um motivo muito, muito pessoal, sabe, do agente criminoso, assim, e que não justifica, senão só pela visão dele praticar aquele delito, tá? Motivo egoístico. Bem jurídico tutelado. Tutela-se a propriedade e a posse da coisa alheia, lógico. Na verdade, além da propriedade e a posse da coisa ali, eu acho que tutela-se o próprio bem, propriamente dito, né? O próprio bem e os direitos que a pessoa possui sobre aquele bem, né? Lembrando que não há aí o dolo na transferência da posse. O dolo do autor é simplesmente de inutilizar, de destruir ou de deteriorar aquele bem jurídico. Ou, exatamente, aquele bem jurídico, propriedade, que é um bem físico, né? Seja um apartamento, um carro, enfim, qualquer objeto material. Sujeitativo, no caso aí, é comum, né? Não se exige nenhuma qualidade específica para você cometer o delito de dano, né? Basta que você tenha o dolo e pratique a ação, né? Sujeito passivo trata-se de um crime comum também, né? Basta que a pessoa atingida, logicamente, assim como é nos crimes contra o patrimônio, que ela tenha direito sobre aquele bem, que seja proprietário, que seja possuidor, enfim, né? Tipo objetivo, gente. Para poder a gente entender o tipo objetivo aí, é interessante que a gente verifique alguns conceitos, né? Então, o que é que significa destruir? A coisa deixa de existir na sua individualidade original. Demolir, desfazer, é aquilo que eu falei. A destruição é algo absoluto, né? E, logicamente, quando você destrói, você, por consequência, você inutiliza, porque aquilo vai se desfazer, né? Inutilização é tornar inútil, né? Tornar a coisa imprestável temporariamente para o uso, né? Deterioração quer dizer estragar, arruinar, há uma perda de valor, né? A deterioração não é uma coisa total, assim, é uma perda, é um prejuízo que você causa àquele determinado bem e à sua utilidade, certo? Elemento subjetivo aí, gente, qual é? É o dolo, certo? Nessa situação, você tem que ter o especial fim de agir, né? Como é, no caso, da teoria da ação, que a gente tem a teoria finalística, no caso aqui, que chama de animus nocendi, né? Ou seja, é o ânimos de ser nocivo, de prejudicar, né? O ânimos de destruir, de causar o dano. É um dolo, é um dolo direcionado à destruição, à inutilização ou o prejuízo ao patrimônio. Aqui, gente, não há modalidade culposa, certo? Não há modalidade culposa no artigo 163 e nem no parágrafo único do 63. Lembrando que na lei dos crimes ambientais existe sim o dano culposo, tá? Mas por quê? Porque existe a previsão expressa do artigo 62 da Lei 9605 de 98, tá certo? Então, assim, é aquela velha história. Se não existe a disposição expressa, né, por força do artigo 18 do Código Penal, só se punem o quê? As condutas dolosas. Se você não tem a disposição expressa da modalidade culposa no delito de dano, no 63 caput no parágrafo único, logo você não tem a modalidade culposa, certo? É simples, é só você observar o artigo e a disposição dele. Isso eu não posso falar em relação ao artigo 62 da Lei dos Crimes Ambientais, que aí sim existe a previsão da modalidade culposa, tá? Só para que fique claro, tá? Consumação e tentativa. Quando é que há a consumação aqui? A consumação é quando há a efetiva destruição
né? A inutilização ou deterioração da coisa, né? Lógico, que existe a possibilidade de ter um crime tentado, até porque, via de regra, um bem, né? Um bem material, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um carro. Chega uma pessoa, né? Um autor, um agente criminoso, e tomado pelo dolo nocente, né? Pelo animus nocente, o animus, ou seja, destruir a coisa ali, móvel, ele passa a desferir, né, golpes, ele passa a arranhar o carro, a tentar furar o pneu e tal. E naquele momento, passa uma pessoa e grita: Ei, rapaz, não faça isso e tal. Então vamos supor que no momento que o cara ia furar um pneu ou ia dar uma pancada na porta com a marreta e tal, passa uma pessoa e surpreende esse autor. Ele é assustado por uma circunstância alheia, que é o aparecimento dessa pessoa, ele não conclui o iter crimes, né? Então, ele não chega a inutilizar ou não chega a destruir e tampouco deteriorar o bem jurídico nessa hipótese, vamos supor. E aí ele sai correndo do cenário lá do crime, né, do crime tentado, no caso, e vai embora. Então, você teve aí o quê? Você teve um fator alheio à vontade do agente, que queria, né, tinha o dolo de prejudicar, de gerar um prejuízo àquele dano, àquele bem, desculpa, e essa circunstância ela foi externa à vontade dele, né? Ela foi externa à vontade dele e impediu. Então, você tem aí a configuração do crime tentado de forma clássica também, né? Sempre lembrando, gente, quando a gente puder fazer essa divisão do intercrimes e identificar, a depender da natureza do crime, a separação, se a gente puder separar a ação e consumação ali de forma bem clara, né? E a gente puder imaginar uma circunstância que venha a prejudicar o autor no momento da execução e que impeça a consumação, você tem a modalidade tentada, lógico. É, no caso dos crimes, por exemplo, dos crimes instantâneos, você não tem aí a possibilidade da tentativa, né? Então vai muito de você entender, lógico, o estudo de cada tipo penal e verificar, né, de acordo com a sua vivência de estudo e de experiência prática, que se você tiver, você verificar se tem aí a possibilidade de você separar o intercrimes e imaginar ou não uma situação externa que possa impedir a consumação. Primeiro você tem que saber quando é que se consuma o tipo penal. Sabendo onde é que você tem a consumação, você pode ver em que consiste a conduta daquele delito, né? Como é que ela se inicia e como é que ela termina. Ela termina com a consumação. Nesse meio do caminho entre o início da execução dos atos e o fim, que é a consumação, você tem um caminho. Se esse caminho é visível, né? Se você tem esse intervalo, esse intervalo é visível e você consegue imaginar uma circunstância alheia que possa impedir o fim desse caminho, que é a consumação, você tem a modalidade tentada. Então, basta que você conheça a consumação de determinado tipo e consiga imaginar aí uma circunstância externa. Estou dando uma dica aí se você não lembrar de cabeça, né? Todas as particularidades de um delito. No dano qualificado, no caso, como havia adiantado para vocês, você tem o seguinte: a circunstância do dano qualificado para o dano simples, ela é diferente. O que é que você tem de diferente? Você tem, primeiro, no inciso 1, a violência à pessoa, a grave ameaça, né? Fazendo um paralelo aqui entre o furto e o roubo. Qual é a modalidade mais danosa ao bem jurídico das pessoas, né? É o furto ou é o roubo? Lógico que é o roubo, né? Por quê? Porque você tem um crime pluriofensivo. Aqui também, se você tem um dano simples, você tem um delito uniofensivo. Você só vai ofender ao patrimônio. Se você tem um dano qualificado, pelo emprego da violência ou a grave ameaça no momento da execução, além do patrimônio, você vai estar afetando pela violência ou grave ameaça, você vai estar afetando a pessoa também,
a própria pessoa, a proprietária ou quem ainda tem posse daquele bem, né? Então, a integridade física, a integridade psíquica, a liberdade de vir, a depender do meio empregado. Enfim, você tem uma conduta pluriofensiva aqui no artigo 163, parágrafo único, inciso 1, certo? Daí porque se justifica a aplicação na modalidade qualificada de uma pena maior do que se fosse no dano simples, tá? No inciso 2 aqui, você tem o quê? Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Gente, essa circunstância aqui, ela tem a ver com um perigo, certo? Se você, no momento de você executar, ou seja, mais uma vez eu estou falando de meios de execução, se você, no momento de executar aquela conduta, você se vale, por exemplo, de uma substância inflamável ou explosiva, você vai colocar em risco também não só a vida desculpa, não só o bem jurídico ali, que é a propriedade, é a posse daquele bem, né? Daquele bem material, mas também você pode colocar em risco também a sociedade. É como se fosse, fazendo analogia, também um perigo comum também que você vai gerar ali, certo? Imaginar que, por exemplo, você quer destruir um carro, ou você quer destruir, sei lá, qualquer objeto, e você coloca uma banana de dinamite enrolada naquele objeto e liga lá o pavio. Meu amigo, se passar uma pessoa ali perto e aquela dinamite explodir naquele momento, o risco de morte dessa pessoa é muito grande, né? E também o risco de danos a outras coisas que estão ao redor, certo? Inclusive coisas públicas também, patrimônios públicos, né? Então aí, pelo perigo que é gerado através do meio empregado, né? Uma substância inflamável e explosiva. Você imagina que o fogo ele tem um poder de alastramento muito grande e a explosão ela tem um poder de expansão destrutiva muito grande, né? Você imagina, por exemplo, uma granada que fragmenta, ou enfim, uma bomba que também pode fragmentar eventualmente, né? Então você tem aí uma circunstância de perigo comum também, além da destruição do bem jurídico, que é o bem material, no caso aí, tá? No inciso 3, gente, no inciso 3, o que é que a gente tem aqui? No inciso 3, a gente tem o crime contra o patrimônio da União, né, o dano contra o patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista. Aí está claro, a circunstância é contra quem, né? Por quê? Porque o bem jurídico da União, por exemplo, não é um bem jurídico somente da União. Ele é um bem jurídico meu, seu, de todo mundo, né? De todos os cidadãos. Então, assim, você não está cometendo um dano só contra, por exemplo, um bem material da União. Você está cometendo um dano contra um bem material da União que é de todo mundo, né? Que é uma coisa pública, tá? Daí porque existe também a previsão qualificadora aí, de dano qualificado. E o inciso 4, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Aí tem duas circunstâncias. O motivo egoístico, né? O motivo egoístico, se você for ver, gente, ele é punido no Código Penal inteiro, né? Você vê, por exemplo, nas agravantes genéricas lá, que existe também a previsão de motivos egoísticos, né? Motivos fúteis e tal. E ao redor do código todinho, né? Ao decorrer do código todinho, você tem a previsão de motivos egoísticos, motivos fúteis e tal, como qualificadoras ou como causa de aumento de pena, a depender do tipo penal. E aqui não é diferente, tá? Porque é a motivação que só interessa a você, que só você teve esse ponto de vista, né? E você acaba que, por isso, por essa visão particular, que você vive em sociedade, mas que você insistiu nessa visão particular, você causou um dano a uma pessoa, né? E o prejuízo considerável para a vítima, isso vai ser verificado no caso concreto. Eu tive uma vez um cliente que me procurou a respeito da impetração de uma queixa-crime, tá? De uma ação de queixa-crime, ou seja, de uma ação penal privada,
em relação a um dano qualificado que ele havia sofrido no apartamento dele. Ele alugou o apartamento para uma determinada pessoa, né? E a pessoa passou a não pagar mais as prestações e tal. Mesmo a gente sabendo que ele tinha condições, ele comprava artigos de luxo e tal, o famoso caloteiro, né? E aí a gente entrou com notificação extrajudicial e nada do cara sair. E tentamos acordo e nada, e nada, e nada, e aí entramos com ação e conseguimos a retirada dele. Só que antes dele sair do apartamento, ele simplesmente destruiu o apartamento, forro do teto todinho, arrancou banheira, né? Que tinha uma banheira lá, destruiu pia, enfim, tocou o terror no apartamento antes de sair, né? Deixou totalmente diferente da forma que ele encontrou. Além dos danos materiais do ponto de vista civil, existe também a previsão penal aqui, a gente está vendo, da punição a título de dano. Inicialmente eu pensei, rapaz, no primeiro contato que eu tive com o cliente, ele me narrando a história, eu falei, rapaz, aqui é um delito de dano, 63, caput, não tem dúvida e tal. Quando ele me mandou a documentação, eu vi aquelas fotos e a primeira coisa que eu recomendei para ele foi o seguinte, rapaz, a gente vai entrar com a queixa-crime, isso eu não tenho dúvida, né, que é um delito de dano, não tenho dúvida, mas eu estou em dúvida no seguinte, se é um dano qualificado ou se é um dano simples. Faça um laudo com o engenheiro, né, especialista nisso, e verifique para mim o quanto que você vai ter ou que você teve de prejuízo em relação a esse dano e me diga também o preço do valor venal do seu imóvel. Beleza? Assim foi feito. Quando chegou o resultado da perícia, eu não tive dúvida que eu estava diante de um dano qualificado, né? Qual é o considerável prejuízo para a vítima? Como é que isso é observado? Isso é observado caso a caso. Você vai pegar o valor da coisa e você vai comparar com o valor do dano. Se esse valor da coisa for equiparado ao valor do dano, você tem logicamente essa qualificadora aí do prejuízo considerável para a vítima, certo? E que foi justamente o que aconteceu no caso concreto. Então eu não tive dúvidas, peguei esse laudo, acostei na minha petição inicial de queixa-crime e, junto com o relatório fotográfico e tal, eu pedi, né, a condenação da pessoa, do agente criminoso, pelo artigo 63, né, parágrafo único, pelo inciso 4, tá certo? E aí o processo está rolando, está caminhando bem e tal, e eu espero que dê tudo certo. Mas que foi isso que aconteceu, né? Eu tive essa circunstância e estava trazendo essa narrativa para poder abrir a cabeça de vocês conseguirem verificar aí esse delito no, no campo real, né? Não só no campo de estudo aqui, tá certo? Vamos seguindo, gente. Eu queria tratar agora sobre apropriação indébita, tá? Queria tratar sobre apropriação indébita com vocês. Deixa eu pegar aqui o material. Delito de apropriação indébita. Artigo 168. Artigo 168 do Código Penal Brasileiro. Apropriação indébita, gente. Apropriar-se, né? Tomar para si, de coisa alheia móvel, de que tem posse ou a detenção. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Percebam, na apropriação indébita, você tem já a posse ou a detenção de forma pacífica. Aquilo foi por algum motivo, seja pela confiança, seja por qualquer situação, aquele bem já está sob a sua posse ou detenção. Só que você se apropria como se dono fosse, né? Propriedade você pode dispor, você pode inclusive vender o bem, você toma de conta. Aquilo é seu de fato de direito, né? Na propriedade, tá?
diferentemente da posse, que é seu só de fato, né? De direito, não, né? Salvo no caso, isso eu estou falando para fins penais, tá? Aí eu estou falando na esfera civil, não. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. A pena, no parágrafo 1º, a pena é aumentada de 1/3 quando a gente recebeu a coisa. Inciso 1, em depósito necessário. Inciso 2, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depósito judicial. Esse caso do inventariante é clássico, né? Inclusive, já passei por situações, na minha prática, inclusive advogando até quase que em causa própria e para pessoas próximas, já tive essa situação e é muito. Assim, não cheguei a dar entrada numa representação e nada, mas foi por pouco, assim. Mas na minha visão, o delito estava configurado ali, né? Mas com uma boa conversa e uma boa dose de pressão se resolveu. Inciso 3, em razão de ofício, emprego ou profissão. Tá? Então, a apropriação indébita 168 do Código Penal brasileiro, certo? Qual é o bem jurídico tutelado? Aqui é o patrimônio, não tem dúvida. Mas não é só o patrimônio, é o direito de propriedade que a pessoa tem sobre um bem, certo? Sobretudo, direito de propriedade. A apropriação indébita é a violação do direito de propriedade, porque a posse já foi dada pelo próprio dono à pessoa. E ao invés de devolver aquela posse, né, a pessoa se apropria como se dono fosse. Então, na apropriação indébita, gente, não tem violência, não tem um ato, vamos dizer assim, positivo no sentido do autor contra a vítima. Não, a única coisa que ele faz é se apropriar daquele bem que foi dado de forma pacífica a ele e se apropriar, ou seja, tomar aquele bem que foi dado como posse, né? Tomar aquele bem como seu, como se tivesse a propriedade, né? Sujeitativo próprio, né? Ou possuidor ou detentor da coisa. Lógico, o sujeitativo aí só vai poder incidir nesse caso se ele tiver a posse. Se ele não tiver a posse do bem e for lá e fazer essa transferência da posse, o que é que você tem? Você pode ter um furto, você pode ter um roubo, a depender do meio de execução, né? Lembrando, o furto, o roubo e a apropriação indébita, eles têm diferenças, né? A diferença do furto e do roubo é o meio empregado, né? No furto não se utiliza a violência ou grave ameaça, no roubo se utiliza. Qual é a coisa em comum entre o furto e o roubo? É a consumação do delito. A consumação é o mesmo momento. Qual é? Transferência da posse. Na apropriação indébita, a posse já foi dada para o agente criminoso. Ele só faz se apropriar, né? Agir como se proprietário fosse. Então, na apropriação indébita, não tem a conduta do autor ativamente transferindo a posse da vítima para ele, porque a posse já foi dada de forma pacífica pela vítima, tá certo? Que fique bem claro isso, tá, gente? Então, o sujeito passivo também é o proprietário daquele bem, né? Para a gente entender a adequação típica, vamos passar pela análise dos verbos e dos termos que são utilizados aí pelo artigo 168, certo? Apropriar-se é tomar para si a coisa alheia móvel, né? Coisa é aquilo que tem existência corpórea, tá? É preciso haver a inversão da posse com o sujeito ativo passando a comportar-se como se fosse o dono para que o crime se consume, tá?